Olá, está no ar mais um programa em discussão. Hoje nós vamos falar sobre a hipnose que tem mostrado bons resultados no tratamento de problemas emocionais e físicos, como enxaqueca, tabagismo, por exemplo. Para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio Michael Arruda, CEO da Omni Brasil, Andréa Ribeiro, especialista em implantodontia, e Isis Ribeiro, empresária que foi curada de asma através da hipnose. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio com a gente, para esse bate-papo. Bom, eu queria começar com o Michael explicando um pouquinho sobre a hipnose para a gente. Pode ser, Michael? Claro. Obrigado pelo convite. A hipnose tem muitos mitos envolvidos em relação a isso, só que a hipnose é um estado natural da nossa mente. Hipnose nada mais é quando a gente permite que uma sugestão, uma ideia entre na nossa mente mais profunda, que a gente chama de subconsciente, a nossa mente emocional. Isso acontece no dia a dia com todas as pessoas. Por exemplo, quando a gente está vendo um filme e a gente está muito concentrado, a gente sabe que tudo aquilo ali é mentira, são personagens, é uma ficção, mas ainda assim a gente se emociona, a gente ri, a gente chora. Ou seja, naquele momento do filme a gente está num estado de hipnose. Só que o que a gente faz profissionalmente é usa esse estado natural das pessoas para trabalhar problemas, emoções que estão lá no subconsciente causando diversos sintomas, como você citou, enxaqueca, dores, fobias, asmas e diversos outros transtornos. Aquela expressão da mãe que vê o filho na frente da TV do computador e fala, tá hipnotizado, é verdadeira, né? Mas as pessoas têm aquela impressão de que a hipnose é aquele reloginho que a pessoa fica olhando e tal. Enfim, o que é mito, o que é verdade nisso tudo, né? As pessoas, quando a gente fala em hipnose, já vem uma cena pronta na cabeça, né? Acho que talvez muito fantasiosa, né, Michael? Sim, isso acontece muito por conta da TV mesmo, dos filmes, que para causar mais ibope, né, gera um monte desses mitos na hipnose de controle mental, da pessoa perder a consciência, fazer coisas contra a vontade, mas tudo isso é mito. Como falei, como a hipnose é um estado natural da mente, a gente só faz aquilo que a gente quer fazer na hipnose, porque a gente está 100% do tempo consciente, exatamente quando a gente está vendo o filme. Naquele momento a gente está em hipnose, ou está jogando um jogo no computador, como as mães falam, a gente está em hipnose, mas a gente está 100% acordado, 100% consciente. E no estado que a gente usa para o tratamento é exatamente a mesma coisa, porém o paciente está de olhos fechados simplesmente para aumentar a concentração. Mas a qualquer momento ele poderia abrir os olhos ou não aceitar alguma sugestão do profissional. Andréa, você tem usado a hipnose no seu trabalho, é isso? Eu queria saber como é que se deu isso, né? Como é que você foi buscar? Bom, para mim, a hipnose começou comigo. Então, eu tinha um pouco de fobia social, inclusive nem falaria num programa como esse antes. E aí, esse mundo da hipnose, ele começou a falar, pera, mas eu posso ajudar as pessoas no meu consultório, porque eu tenho pacientes de idade elevada, que eu faço muitas cirurgias. Então, se eu preciso sedá-los, é um risco, porque eu trabalho em ambulatório. Então, se eu tenho uma complicação, eu não estou num hospital. É diferente. Então, no consultório, a gente consegue, que nem o Mike falou, com sugestões, deixar o paciente num relaxamento profundo. E aí você diminui anestésico, você diminui concentração de drogas para você controlar o processo de sangramento. Você tem muitas coisas que pode fazer. E é isso que eu uso na hipnose no consultório. Você fez um trabalho para ter esse conhecimento e aplicar? Como é que foi isso? Aí eu trabalho com a técnica da Omni, né, em hipnoterapia. Então, a Omni, ela tem um método, um jeito que a gente trabalha o paciente como um todo. E aí, no caso, eu trabalho na minha área, né? E na sua área, assim, esse relaxamento que você proporciona para esse paciente, né? De que forma que é feito? É com conversa, com palavras? Até para o telespectador ter uma noção, né? De como acontece ali na prática. Sim, com palavras. Então, a gente vai, com uma conversa branda, calma, a gente vai deixando o paciente cada vez mais relaxado. Cada vez mais relaxado. E ali a gente vai sugerindo, que é o que o Michael explicou, essas sugestões, no meu caso, dependendo daquilo que eu vou fazer. Então, assim, de uma lembrança rápida agora. Tinha uma senhora que eu fiz um tratamento recentemente, 74 anos, ela tinha feito um implante há 30 anos atrás, que foi muito traumático. E ela não conseguia nem pensar na possibilidade de um novo procedimento. Então, ela não queria nem chegar até o procedimento. Então, a gente fez uma consulta prévia, apenas de hipnose, apenas para que ela voltasse no momento do trauma, para ela entender que hoje as técnicas eram outras. Então, quer dizer, naquele processo hipnótico, eu fui deixando com que ela ficasse mais tranquila para aceitar o tratamento hoje, que é totalmente diferente de 30 anos atrás. Até tenho essa radiografia aí.
E aí é isso, a gente trabalha com essas sugestões, aonde a mente está mais relaxada e aceita as sugestões. Então, depois, quando o paciente volta, né, que a gente não fala acorda, porque ele está em todo o tempo consciente, ele meio que fala, nossa, era só isso, eu tenho que tirar esse medo, eu não preciso desse medo, eu posso continuar sem esse medo. E aí a gente consegue prosseguir. Tanto que aí, nesse caso, ela terminou essa consulta que foi prévia, e aí logo em sequência, 15 dias depois, a gente já estava operando. No momento da cirurgia, eu trabalho com ela também. Vamos relaxar e começa um processo hipnótico para que o procedimento siga tranquilo, e é isso que acontece. Todo o tempo, consciente, ela me atende aos meus comandos, entendeu? É muito diferente de você usar uma droga, né? Porque na odontologia a gente tem outras coisas, a gente pode usar óxido nitroso, que é uma técnica de sedação, que você coloca um gás, né? Que aí você faz o mesmo processo, só que via gás. Só que tem um risco, né? Porque esse paciente, 74 anos, embora o gás de óxido nitroso seja seguro, a gente evita. O relaxamento com hipnose ele é muito seguro, muito tranquilo. E os pacientes aceitam melhor. Isso também. E, além disso, melhora a recuperação do paciente depois, né? É, isso também. A gente pode dar sugestão de tudo que a gente quiser. Inclusive, né, no final da cirurgia eu posso sugerir. E depois desse momento, você vai passar muito bem, você não vai ter complicações, você não vai ter dor, você, entendeu? Você vai sugerindo tudo o que vai acontecer dali pra frente. É como se fosse uma indução da mente? Exato. Michael? Você induz a mente a produzir aquela sensação, a produzir aquele sentimento, a produzir aquele pós bacana, é isso? Exatamente. É exatamente assim que funciona, porque, de certa forma, tudo que a gente tem no nosso corpo, desde de emoções, de pensamentos, até de processos fisiológicos, hormonais, de uma forma a mente que iniciou aquele processo. Então, com a hipnose, a gente simplesmente, de certa forma, ajusta a mente para produzir aquele processo natural que o corpo já iria produzir, só que de uma forma mais benéfica para o paciente. Então, pode diminuir o processo inflamatório, pode diminuir complicações pós-cirurgia, como a Andrea falou, ou qualquer coisa que o corpo produz, a mente pode ajustar para entender, opa, então o processo já terminou, o paciente está em segurança, então não preciso mais produzir essas reações exageradas, porque uma inflamação, por exemplo, é uma reação exagerada do corpo para proteger o corpo de algo externo, né, negativo. Mas se a mente entende que o corpo não está mais em perigo, ele pode diminuir esse processo de inflamação, por exemplo, e ter uma cicatrização, uma recuperação mais rápida. Então é isso que a gente faz durante o processo de hipnose. Muito se fala sobre o poder da mente, né? E nesse caso de hipnose, não é você controlando a sua mente, é uma outra pessoa induzindo você a ativar determinados sentidos ou não da mente, né? É mais ou menos isso. Isso seria até um poder da mente, só que o poder da mente do paciente, do cliente. O profissional, o hipnoterapeuta, ele dá de volta para o paciente o poder que a mente dele tem. E como nesse caso a gente explicou, dá o poder para a mente dele se recuperar mais rápido, para diminuir sangramento, para não sentir dor. Então faz a mente dele controlar da melhor forma que ele queira controlar. E essas mensagens, como a Andrea disse, ficam gravadas, ficam captadas na mente. É isso que faz com que depois o corpo tenha essa resposta de acordo com o que ela sugeriu. Isso. Exato. É isso. Como num processo de um trauma, se uma criancinha, um bebezinho, por exemplo, que não entende ainda como o mundo é formado, vê um cachorrinho pulando em cima dele, a mente grava aquele animal como uma ameaça. Então a mente, a fim de proteger aquela pessoa, mesmo quando a pessoa já é um adulto, gera uma fobia de cachorro, por exemplo, porque a mente entende que aquilo é um risco para a vida dele. Então a mente gravou esse processo. Então, da forma que a gente faz a hipnoterapia, a gente mostra para a mente que, olha, essa memória, essa segurança que você está dando para essa pessoa não é mais necessária, porque aquele cachorro, hoje você entende que aquele cachorro era inofensivo, então você não precisa ter um medo exagerado dos cachorros. Então, por isso que a sugestão continua, não é porque a mente grava essa sugestão, mas é porque ela entende como funciona e passa a perceber o mundo de uma outra forma. Daqui a pouco eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre memória também, mas agora eu quero saber da experiência da Isis, né? No caso da asma, talvez outros casos que você queira contar. Como é que foi? Como é que você procurou? Sempre dizem, né? Você já fez de tudo? Você já fez de tudo? Eu já tinha feito de tudo. Desde alergologistas, pneumologistas e aquelas crises de asma de perder o ar, de ter que muitas vezes ir para o hospital.
E a asma, assim como as doenças respiratórias, o fundo é emocional. E diziam, vai para terapia, vai para terapia. Fui para terapia e mesmo assim continuava com as crises de asma. E eu precisava entender o que estava acontecendo, porque eu não queria ser dependente de uma medicação ou de uma bombinha. Eu queria ter minha vida, né, o controle dela de novo. E eu não nasci com a asma, então eu adquiri a asma. E eu queria entender aonde eu tinha adquirido. E lendo, estudando, fui parar na hipnoterapia, passei pelo processo e eu sou um case de sucesso, né? Apenas com uma sessão, pela metodologia. Eu não tenho mais a asma, né? E eu convivi com ela por quase 15 anos. Então, é realmente algo que funciona. Infelizmente, as pessoas não têm o conhecimento e isso não chega a todos. Mas, além da asma, depois que eu sim tratei a asma e me livrei definitivamente das medicações e de todo esse processo, continuei fazendo sim a terapia para outras questões, mas para asma já não precisava mais, não lido mais, né, com o diagnóstico de asma. Eu até esqueço que eu já tive asma na vida. E eu fui tratar outras questões que médicos, cheguei a tirar líquor, achando que tinha uma doença autoimune, descobri sim uma mutação genética, mas entendendo depois de passar por todo esse processo que tudo é um gatilho emocional, né? E também poderia ser um gatilho emocional. Passei novamente pelo processo, eu sofria de colesterol, triglicerídeo alto, que eles chamam de hipercolestelemia, e perda visual. E era algo muito progressivo, né? E isso eu convivo desde os meus 12 anos de idade. Com a hipnoterapia, eu consegui estabilizar. Eu sei que eu tenho uma condição biológica, mas a hipnoterapia me ajudou a estabilizar, porque eu entendi aonde era meu gatilho, eu tive o controle real da mente. Eu consegui compreender o que me fazia aumentar meus níveis de colesterol, o que fazia o meu metabolismo ser descompensado, descontrolado. E eu acho que a hipnoterapia parte disso. Primeiro é dar esse controle ao sujeito. E no meu caso foi me dado, eu entendi, consegui ressignificar no processo, que é um processo muito rico. E hoje eu tomava 3 medicações, porque uma não era suficiente para o colesterol. Hoje eu não tomo mais medicação, já tem 3 anos que eu não faço uso de medicação nenhuma, nem para asma e nem para o colesterol. Michael, o Hospital das Clínicas, a Camargo, eles já têm usado, né, da hipnoterapia, enfim, para tratamentos, inclusive até de câncer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Não é que a hipnose ela vai te curar do câncer, mas é uma metodologia, um tratamento, seria assim, opcional, que te ajuda, que ajuda a tua mente a trabalhar favorável ao seu organismo. É mais ou menos isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque senão tem gente que está ouvindo, não é isso, não cura o câncer, mas ela te dá uma ferramenta ali, de repente, um batalhão de outras coisas que você tem para enfrentar esse problema. Exato. Até como a própria Isis falou, o corpo dela tem essa condição biológica, mas a hipnoterapia conseguiu achar o gatilho emocional ali que estava gerando todos esses problemas. E quando eliminou esse gatilho, o corpo estabilizou. E no caso do câncer, é a mesma coisa. E há diversas pesquisas científicas que mostram, por exemplo, como o nível de estresse de um paciente dificulta qualquer tipo de tratamento, e principalmente de câncer. Então, só de você, usando a hipnoterapia, a hipnose, para controlar e reduzir os níveis de estresse do paciente, já vai fazer ele ter uma recuperação melhor do próprio câncer, obviamente junto com os tratamentos médicos. E, além disso, outra utilidade da hipnoterapia para o câncer é para os efeitos da própria quimioterapia, porque quem já passou por isso, né, na verdade, eu perdi uma mãe por causa de câncer, então eu estudei muito sobre esse assunto. E os efeitos da quimioterapia são muito pesados, né? Porque é muita química que o organismo não está preparado, não está acostumado. Mas se você usar a hipnoterapia para fazer o corpo entender que aquelas químicas é para o bem dele e por um momento específico de tempo, as reações adversas são muito menores e o corpo consegue aceitar muito melhor e a recuperação do paciente é muito mais tranquila. Então, dessa forma, a hipnoterapia consegue ajudar de todas as formas, tanto diminuindo o estresse, quanto diminuindo os efeitos colaterais do próprio tratamento médico de câncer. Você falou do estresse, né? Quando você diminui o estresse, você deixa de produzir alguns hormônios e passa a produzir outros. E são esses outros que, de repente, são benéficos aí para o resto do organismo, que dá aquela força para que tudo isso funcione de forma mais adequada.
Seria mais ou menos isso. Exato. Quando a gente está estressado, o nosso corpo produz muito cortisol, que atrapalha todo o funcionamento do nosso organismo, nos coloca numa posição de energia alta, onde o nosso organismo está preparado para reagir, para lutar. É um processo biológico. Então, o nosso corpo não está preparado ali para recuperação fisiológica, biológica. Então, quando a gente está estressado, o nosso corpo não está se recuperando da forma que ele foi feito para recuperar. Então, o primeiro passo para aumentar a recuperação de qualquer problema, seja um problema emocional ou físico, é diminuir o nível de estresse. Só que muitas vezes esse estresse não é consciente. Se fosse assim, ninguém ficava estressado, porque todo mundo sabe como é ruim ser estressado. Só que esse estresse é ao nível subconsciente. Tem coisas lá emocionais na vida da pessoa, na mente da pessoa, que produz aquele estresse sempre quando ela se depara com uma situação que ela não gosta, depara com uma pessoa que ela não gosta, com um desafio que ela não está preparada. Então, a mente, para fugir daquela situação, produz estresse, como se fosse um sinal para o corpo sair correndo. Só que só depois que ela entende e reprograma esse estresse, reprograma essa emoção dentro da mente dela, aí o estresse diminui de uma forma natural, de uma forma subconsciente, então a pessoa pode ter o corpo preparado para aí sim se recuperar fisiologicamente e naturalmente. E assim, os efeitos da hipnoterapia, eles são, por exemplo, no caso da Isis, né? Ela descobriu o gatilho da asma, queria até discutir isso também, e aí isso passa a não acontecer jamais, não volta. É isso, assim, esse benefício ele é já constante para sempre, é isso? Sim, porque da mesma forma que ela, como ela falou, ela nasceu sem esse problema, ela nasceu sem asma, em algum momento da vida dela surgiu um gatilho que desenvolveu esse asma, que hoje pelos estudos tradicionais, né, pela medicina tradicional, seria uma condição permanente. Só que da mesma forma que isso surgiu em algum momento, é possível descobrir qual foi o momento que isso surgiu através da hipnoterapia e eliminar esse gatilho. Então, uma vez que eliminou esse gatilho emocional, que não tem mais uma causa para o corpo produzir asma, então não tem por que essa asma voltar. O que poderia acontecer é ela criar, pela vida dela, pelos acontecimentos da vida dela, produzir outro gatilho emocional e, de certa forma, criaria uma asma nova, que aí ela já teria de qualquer forma. Só que essa asma que ela tratou não tem mais por que voltar. Você descobriu, Isis, qual foi o gatilho? Sim, na verdade eu já tinha sinusite, rinite, toda aquela parte alérgica, bem de pequena, mas a asma, a bronquite asmática, ela surgiu numa mudança que eu tive de apartamento aos 14 anos. Eu nasci naquele lugar, então eu ia perder meus amigos, eu ia perder todas as minhas referências de infância. E aquela mudança foi muito traumática. E no dia da mudança, vai mexendo nas coisas, vai subindo pó. E eu ia respirando aquele pó e eu ia tossindo. Eu ia respirando aquele pó e ia tossindo. Veio naquele momento um padrão de sufocamento. Eu comecei a me sentir sufocada. E eu lembro que nesse dia eu tinha passado muito mal. Mas nunca vinculei esse fato a depois do desenvolvimento da doença. E aí, depois que eu mudei, eu comecei a ter crises. E nunca havia associado. Me disseram que era uma evolução do padrão que eu já tinha, começou com a rinite, evoluiu para sinusite, a bronquite, depois veio a bronquite asmática. E eu comecei a fazer uso de bombinha, me fazia muito mal. E nesse momento, nada mais justificava. Ninguém conseguia entender os padrões, né? Porque sempre tinha um gatilho. Toda vez que eu ia ter alguma mudança, vinha a crise de asma. Toda vez que eu ia passar por uma mudança, o subconsciente, ele é literal. Então, ele achava que eu estava naquele momento, no dia que eu estava mudando do meu apartamento. Para qualquer mudança que acontecer na minha vida. Qualquer coisa que acontecesse. Então, eu vinha com as crises de asma. E não fazia sentido isso para mim. Foi quando eu fui buscar, entendi pelo processo, ressignifiquei. E hoje, acontecem mudanças porque a vida continua. Acontecem mudanças diárias. E eu nunca mais tive nem uma rinite, nem um processo respiratório alérgico. Não tenho. Esse ressignificado, Michael, ela que deu, a mente que deu, induzida pela pessoa que a hipnotizou, como é que isso se deu? Isso é uma pergunta interessante. Isso acontece pelo cliente, pelo paciente, com auxílio do terapeuta. Porque como funciona, como ela explicou brevemente... Assim, você, por exemplo, se fosse você, né, com a Isis, não sei se foi, enfim, mas é você que descobriu antes dela ou o paciente que descobre? Como é que, na prática, isso se desenha aí para a gente entender melhor? Na verdade,
o paciente que descobre como que funciona mais ou menos o processo, o profissional, o hipnoterapeuta, ele acha primeiro na mente qual a emoção que está produzindo aquele problema na vida dela, aquela asma, e depois, com algumas instruções, com algumas sugestões direto para o subconsciente, faz ela voltar exatamente para o momento que essa emoção surgiu na vida dela, que foi programado na vida dela. E então, ela volta, no caso, ela falou que foi aos 14 anos, né? 14. Né, Isis? E aos 14 anos, descobriu aquela emoção e faz ali no estado de hipnose ela entender, ela mesma vai buscando por que isso surgiu com 14 anos de idade. Aí ela, dentro do processo, ela entende, eu estava porque eu não estava querendo que essa mudança acontecesse. Então, a minha mente se assustou, meu subconsciente se assustou, eu senti mal com isso e então, para me proteger, para ficar quieta aqui, ele produziu esse sintoma. É a forma que ela entende o processo. E depois, para verificar, a gente vai passando por todos os outros momentos que ela já teve essa crise asmática e ver como que a crise asmática se linka com o primeiro evento lá da primeira mudança dela. E como ela explicou, aí o próprio paciente faz a ligação, entende a ligação, obviamente com a ajuda ali do profissional, entende a ligação, o que isso tem a ver. E no caso dela é interessante, fica muito claro que a mente dela só está querendo protegê-la das mudanças, porque viu que aquela primeira grande mudança foi uma situação complicada, difícil, então toda vez que surgir outra mudança, a nossa mente não sabe diferenciar o que é real do imaginário, ela não sabe o que a gente precisa, ela só quer que a gente fique ali confortável e seguro. Então quando ia surgir uma mudança, a mente é como se ela pensasse, opa, situação de perigo, eu não posso deixar isso mudar, então eu vou provocar essa crise nela aqui para ela ficar quietinha no canto dela. E assim ela tinha as crises. E na terapia, quando isso é entendido, ela, junto com o profissional, reprograma, entre aspas, a mente para mostrar, olha, essa situação de mudança é uma situação natural, não tem problema nenhum, vou continuar com o medo natural para não fazer nenhuma loucura, mas não preciso mais ter essa reação exagerada que é a crise asmática. Então a mente entende isso e quando ela entende, de certa forma, o problema está resolvido. E isso tudo em uma sessão e ela está consciente? O tempo todo. 100% consciente 100%. E geralmente, nunca a gente pode falar que é tudo, né? Nada é 100%, mas geralmente é em uma sessão, se é uma sessão mais intensa, mais longa, dura aí umas 2, 3 horas, às vezes até 4 horas, mas em uma sessão, a maioria dos problemas são resolvidos porque acha a causa, o gatilho emocional desse problema. E nessa sessão, Isis, você está o tempo todo consciente? O tempo todo consciente, acordada, desperta. É o que o Michael até referiu. Você mantém os olhos fechados para você se concentrar. É uma concentração para você voltar para dentro de você, né? Para você fazer essa busca limpa, sem interferências do meio e do ambiente. O tempo inteiro você ouve o hipnoterapeuta, o tempo inteiro você consegue perceber, você fala com ele, você está falando o tempo inteiro. E ele, quanto profissional, vai te guiando aquilo que é necessário. Essas gestalts... Isso que se fechou para mim do evento inicial, que foi essa mudança, para todos os eventos, foi porque você percebe, você começa a se dar conta e você vai se respondendo mesmo durante a sessão. Olha, realmente, eu estou mudando de novo e estou sentindo esse sintoma, estou ficando sem ar. Não estou conseguindo. E você, assim, o incrível, você sente tudo. Naquele momento, eu tive a crise de asma na sessão. Eu fiquei sem ar, mas o tempo inteiro eu ouvia o terapeuta dizendo, mantenha-se calma, você está presente aqui comigo, você está sentindo, isso é importante, para você entender como é que acontece. E não é mágica, não é algo que é mágico. Funcionou porque eu tava querendo, eu queria me livrar daquilo, eu queria descobrir o que era e eu queria não ter mais a asma. E para mim fez muito sentido e funcionou, né? Foi uma sessão, depois existiu um retorno, né? Onde ele verificou se realmente tinha sido chego ao ponto do tratamento completo e encerrei por aí e nunca mais tive uma crise. E isso já vão se completar 4 anos. Michael, para a gente entender, pode ser usado para o mal também? Por exemplo, assim como você vai buscar uma memória e, de repente, um trauma que você teve, você vai trabalhar. Pode acontecer da pessoa que está ali fazendo uma hipnose em você te plantar alguma coisa, alguma memória, você está suscetível a isso, né? Porque a gente está falando aqui que, inclusive, está sendo usado para a saúde, enfim, né? Pelos grandes hospitais aqui de São Paulo que são referências. Mas, enfim, pode ser usado para o mal.
para uma coisa que de repente não é benéfica? Então, nesse caso, dessa forma profissional, onde o cliente vai até um terapeuta para fazer um tratamento, como ele está 100% consciente, aí nesse caso não tem como ser usado por mal, porque no momento que ele recebe uma sugestão duvidosa, negativa, como ele está consciente, ele vai abrir o olho, não quero isso. Então, nesse sentido, não. Porém, como tudo na vida, o conhecimento da mente em si faz a pessoa entender como influenciar outras pessoas, como mudar algumas pessoas e como ser mais persuasivo. E isso, mesmo sem a pessoa entender hipnose de forma teórica, muitas pessoas já fazem isso, por exemplo, grandes líderes políticos, às vezes usam isso de uma forma negativa, mas não pela hipnose em si, mas simplesmente pelo entendimento persuasivo de como impactar as pessoas negativamente. Agora, dentro do consultório profissional, como a pessoa sabe que está indo ali para isso, aí não tem Essas como usar pessoas por mal. teriam assim, algumas estratégias e usariam para outro fim, digamos assim, para convencer pessoas, enfim, é isso, né? Isso, seria isso, e as pessoas já fazem isso mesmo sem Não é a uma hipnose que elas fazem, elas usam estratégias a seu favor. Exato. É isso. Estratégias a seu favor que dá para ser entendido através do estudo da hipnose, mas não é necessariamente a hipnose que a gente usa na clínica. E a hipnoterapia, né? André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses resultados, né? Desde quando você começou a aplicar, qual foi o retorno dos seus pacientes, enfim, né? Quais são os frutos aí que existem já dessa mudança no seu atendimento? Sim, faz 2 anos que eu fiz o curso e comecei a aplicar. E a mudança é total, porque o paciente fala, nossa, eu nunca passei por um procedimento assim, eu estou me sentindo muito mais seguro, eu consigo, entendeu? Ele consegue dar o segundo passo, que é esse o grande ganho, né? Então, ele ganha no sentido de conseguir tratar e a gente ganha porque a gente consegue um procedimento super tranquilo, sem complicações, porque a gente sabe que a nossa mente é muito poderosa, ela pode complicar um procedimento simplesmente pelo nervoso, excesso de adrenalina totalmente desnecessário, entendeu? Ali, um momento, a assessora me perguntou se a gente não usa anestésico. Se o paciente, assim, quiser, a gente consegue. Por quê? Porque a mente tem muito poder. Então, se o paciente tiver, o Michael mesmo, né, foi meu paciente, e a gente nunca usou anestésico nele, porque ele sabe que a hipnose é uma auto-hipnose. Ele mesmo consegue esse processo. Aquela agulha, não, nada? Nada, né? Nada. Então, assim, mas é lógico, ele está acostumado, ele faz todos os dias. Eu tinha fobia de avião. Ontem mesmo, vim de Porto Alegre, o avião trepidou muito. Aí eu entrei em auto-hipnose, o voo que segue, criança chorando, pânico geral, e eu me mantive, porque é isso. Quando a gente entende que nós temos o poder, aí a coisa flui. E aí é esse poder que a gente transfere para o cliente, entendeu? Então é nisso que é esse o foco. O cliente é que tem o poder, o terapeuta é apenas um guia. E o guia para determinada situação, né? Então aí o ganho é total, que nem nos tratamentos médicos, no caso da Isis, é muito, muito, muito importante que o paciente entre com a sua mente com essa ideia de cura, né? Que é um processo de autocura. Quando você tem todo esse entendimento e aí você tem que o corpo vai começar a fazer células necessárias, enzimas necessárias, que é o caso dela, é totalmente enzimático, né? A parte metabólica dela estava com defeito e aí corrigiu a partir de uma eliminação de uma emoção. Eliminação e ressignificação. A gente fala ressignificação porque você dá um novo sentido, você observa aquilo de outro jeito. É isso. O Conselho Federal de Odontologia, ele regulamentou, né, o uso da hipnose. É como complemento à anestesia, no caso do Michael, por exemplo, ela substitui total, né? Total. E aí, sim, que nem no caso cirúrgico de um paciente com trauma, ele nunca vai querer ficar sem anestesia. É muito difícil, entendeu? Às vezes até mesmo com anestesia, né, difícil. E aí tem que usar junto. Exato, mas a quantidade é muito menor. Porque você está com um paciente tão relaxado que se você iria, vamos dizer, né, a gente fala de tubetes, aqueles vidrinhos que a gente usa de anestesia. Se a gente ia usar 5 numa cirurgia extensa de umas 2 horas, a gente vai usar 3, entendeu? Então, porque o relaxamento é o nosso potencial, a potência está ali, está na mente, entendeu?
A gente vai continuar falando daqui a pouquinho sobre tudo isso. O programa Em Discussão vai agora para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje trata da hipnose como tratamento para problemas emocionais e físicos. No estúdio, Michael Arruda, CEO da Omni Brasil, André Ribeiro, especialista em implantodontia, e Isis Ribeiro, empresária que foi curada de asma através da hipnose e também está trabalhando outros casos aí, né, Isis? Eu queria, Michael, que a gente tentasse trazer de uma forma assim mais didática o que acontece na hipnose. Porque, por exemplo, tem alguns casos, alguns especialistas, algumas profissões que trabalham seus traumas de infância, né? O que isso te limita enquanto adulto, etc e tal, que de repente te traz uma asma, etc e tal. Mas a hipnose, ela vai além disso, né? Sim. De que forma que ela vai além e que ela realmente desconstrói isso, estando a pessoa ainda consciente, né? Qual que é a diferença? Por exemplo, se eu falar com um coach sobre um trauma e etc e tal, ou eu passar por uma situação, uma sessão de hipnose, né? Onde uma conversa está e onde a outra age para que tenha esse resultado mais eficaz. Tem como a gente exemplificar isso? Coloquei ele está até pensando aqui, por onde ele começa a me explicar isso? Legal, essa pergunta é interessante porque realmente se confunde, né? Que a gente fala, a pessoa está 100% consciente, mas então qual que é a diferença de uma conversa normal? Então, quando você está num processo de hipnose, a sua consciência está ali 100% ativada, só que você ativa outra parte que naturalmente nessa conversa que a gente está agora não está ativada, que é a nossa mente subconsciente, que ela tem registrado todos os eventos que já passou na vida, desde o momento que você nasceu até hoje, está tudo registrado em alguma coisa aí na sua mente que a gente chama de memória de longo prazo. E todas as emoções que você passou na vida também estão tudo registrado aí. Só que agora, nesse momento dessa conversa, a gente não tem acesso a isso. Então, no processo de hipnose, como que funciona? A gente libera esse acesso à nossa mente mais profunda, que tem todos os nossos arquivos, todo o nosso histórico. Então, durante um processo, no momento que eu faço uma pergunta ou dou uma sugestão, uma instrução e peço para você buscar aquele momento que surgiu um trauma, por exemplo, na hipnose, imediatamente a sua mente subconsciente traz à tona e você se vê lá com 3 anos de idade, levando uma bronca do pai, por exemplo, e se vê lá. Só que ao mesmo tempo que você se vê lá e você sente emoção, essa mesma consciência que você está agora também está presente. É como se a gente tivesse 2 consciências ao mesmo tempo. Essa aqui pensando, julgando, vendo o que está acontecendo, mais uma por trás dizendo, ó, isso aqui que aconteceu. E surge como se fosse um insight. É mais ou menos quando a gente está conversando com um amigo, alguma coisa, e de repente vem na memória uma lembrança, nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, tinha esquecido disso, eu tenho que fazer isso. E vem uma memória, um insight, de forma espontânea, sem a gente pensar. Só que durante a hipnose, essa abertura para o insight, para a memória, está o tempo todo ligado. Então, é como se tivesse 2 canais de comunicação ao mesmo tempo. Um consciente, que é o que a gente conversa, e o subconsciente, trazendo à tona o nosso histórico real. E como, vamos brincar como se esse subconsciente fosse um cômodo, né? Que a gente não acessa ou acessa pouco. Isso. E aí a hipnose nos ajuda a entrar lá e ver o que está lá dentro e trabalhar melhor, né? Mas na auto-hipnose, como isso se dá? Porque na hipnose você tem a ajuda de um profissional que ele vai te ajudar a acessar esse cômodo. Sim. E de repente resolver coisas que você nem sabia que tinha, como a Isis nem sabia, nem né, da mudança dela de casa ali aos 14 anos. Então você acessa com a ajuda de um profissional alguma coisa ali que ela não acessaria. Mas na auto-hipnose, como isso se dá? Como é que a pessoa consegue entrar lá nesse quartinho que é tão fechado? Legal. Só para esclarecer isso, então, como subconsciente, não seria só um cômodo, seria como se fosse todo o prédio, e essa mente consciente aqui é como se fosse só uma portaria. É o menorzinho. Que é o menorzinho. Isso. E aí, quando a gente entra em hipnose, a gente acessa toda a estrutura, todo o prédio. Só que quando você está com um profissional, a gente até fala que explica para o cliente que toda hipnose é uma auto-hipnose. No caso, o profissional é só um guia que vai explicar para o paciente ali no momento como ele usa a mente dele para ir acessando aquelas partes.
porque ele nunca aprendeu sobre isso, ele não sabe nada sobre isso, então precisa do guia naquele momento. Só que é o paciente que está fazendo todo esse processo de buscar com a instrução do hipnotista. Então, ainda assim é uma auto-hipnose. Mas é o que a gente chama de auto-hipnose de fato, que usa na prática, é quando realmente a pessoa entende como todos os processos funcionam e aí ela não precisa mais do terapeuta como um guia. Ela mesma vai se guiando no processo e ela consegue se dar uma sugestão para ir buscar lá nessa estrutura, nesse prédio. Ela sai da portaria, consegue rapidinho lá no apartamento do prédio que ela quiser para buscar uma informação ou ativar ou desativar uma emoção e depois volta aqui para a consciência. Isso tudo feito em 5, 10 segundos. É imediato. Essa é a auto-hipnose que uma pessoa aprende depois que ela realmente entende como a mente funciona. Mas é necessário que ela comece com esse apoio profissional, né? Que ela tenha esse apoio até entender, enfim, né? Precisa técnica para isso, né? Exatamente, para ela fazer de forma autônoma, ela precisa ter passado pelo processo e não só o processo em si, ela precisa aprender uma série de coisas, como a hipnose funciona, como a mente dela funciona, para aí sim ela conseguir, de fato, a qualquer momento, acessar a mente dela. Então, aí é um treinamento, realmente, não é uma sessão, não é algo simples, vamos dizer. Ô, Michael, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre aquelas coisas que a gente vê nos filmes, né? As pessoas hipnotizadas, enfim, e vira a cabeça, né, e tal, parece zumbi, e etc e tal. A hipnose, ela tem o poder de fazer alguém fazer alguma coisa que ele não quer? Por exemplo, a gente tem aqui no filme Sob o Domínio do Mal, que o Frank Sinatra fazia o papel lá de um major que ele foi hipnotizado para matar o presidente, né? Isso existe? A hipnose pode chegar a esse ponto? Então, como a gente já explicou, a hipnose não chega a esse ponto porque a pessoa está consciente, ela só aceita, isso é só escuta ficção, totalmente o que ela quer. ficção. Só ficção para gerar público mesmo, né? Para ser dramático. Mas isso às vezes surge muito dos mitos, talvez da própria hipnose de palco, dos shows de hipnose, que aí a pessoa, com o comando lá do hipnotista, a pessoa sai dançando no meio do público. Aí e uma pessoa super tímida, por exemplo, sai fazendo isso. Aí surge o mito, as pessoas pensam, nossa, mas ele fez alguma coisa que ele nunca faria. Só que o que acontece de fato? A pessoa que está lá, ela quer a oportunidade de sentir, por exemplo, como seria estar numa posição que ela não tem vergonha, não tem timidez, que ela pode ser extrovertida, que ela pode dançar, por exemplo, igual ela vê os amigos dançando numa festa sem se importar. Então, naquele momento que o hipnotista dá a sugestão, quando tocar esse som você vai sair dançando, ela gosta dessa sugestão porque ela quer se sentir bem, ela quer poder dançar sem ter aquele medo, aquele incômodo dentro dela. Então, a mente dela aceita e ela reproduz aquela sugestão. Só que aí funciona, só que nos shows de palco, muitas vezes o hipnotista dá uma sugestão para alguém que simplesmente não funciona, porque a pessoa não se sente confortável com aquilo, então o hipnotista, o profissional só fala, tudo bem, pode voltar para o seu lugar. E ela volta para o seu lugar sem nada acontecer. Tem pessoas, já pegando esse gancho, que são mais sensíveis ou não? E dá para diferenciar, a mulher é mais sensível, o homem não? Por exemplo, parte também, como a Isis falou, de eu quero me livrar dessa asma, eu estou decidida a resolver esse problema, eu confio na hipnose, né? Tem que ter tudo isso, mulher geralmente tem mais, homem tem menos, crianças, idosos, enfim. Existe uma sensibilidade que de repente é genética, hereditária, enfim. Então, como a gente falou que a hipnose é um estado natural, todo mundo, a gente costuma dizer que todo mundo é 100% hipnotizável e desde que a pessoa não tenha medo e queira, todo mundo pode passar pelo processo e tem exatamente a mesma sensibilidade. O que vai influenciar, aparentemente, umas pessoas serem mais difíceis do que outras é se ela tem algum medo. Como a gente mesmo está falando, se a hipnose é uma auto-hipnose, é um processo natural, se a pessoa tem um medo de que vai ser controlado, de que vai contar coisa que ela não quer contar, de que pode ser levado a fazer alguma coisa que ela não quer fazer, aí naturalmente a mente dela vai se bloquear e ela não vai se deixar passar pelo estado. Mas no momento que ela não tem nenhum desses mitos, que ela não tem nenhum medo, aí naturalmente todo mundo é igualmente hipnotizável. É porque a pessoa já está com esse pensamento pensando em tudo que poderia acontecer para dar errado. Ela tem que pensar no que pode acontecer para dar certo, né? E resolver o problema que ela tem ali, que ela traz, né? Homens, crianças, todo mundo pode passar, por exemplo, pelo atendimento da Andréia e passar por esse processo. Criança às vezes tem muito medo, né? Também, Sim. né? A Isis até tem mais experiência que eu em criança, né, Isis? Que a Isis também é dentista. As crianças,
elas têm trauma, né, muito de agulha e tudo mais, e a hipnoterapeutas conseguem fazer esse trabalho excelente com crianças para deixar elas muito mais tranquilas. E o que eu percebo até na vida clínica é que as crianças, elas são até mais suscetíveis, talvez por ela estar nessa fase, né, desse não ter tanta bagagem quanto um adulto, de traumas, de emoções. Mas é muito incrível, assim, depois que a gente passa também pelo processo, a gente consegue perceber isso até nas próprias pessoas. E até isso da auto-hipnose, quando você passa pelo processo, o próprio hipnoterapeuta, isso eu já estou falando do processo Omni, né? A gente não pode generalizar para o que acontece lá fora. Os hipnoterapeutas Omnis, eles te ensinam como fazer. Sim. Depois do processo. Então, eles te ensinam como você entrar em auto-hipnose, eles te mostram esse caminho. E é um treino, é todos os dias, porque a vida vai continuar. Então, se você pega aquilo que o seu hipnoterapeuta aplicou em você, todo o conhecimento, porque eu acho que o mais importante é nós, pacientes, entendermos que está tudo no nosso controle. Nós vamos fazer, então nós temos que querer, nós temos que fazer sim os exercícios diários de manutenção daquilo, de ressignificação, porque a vida vai continuar. E até o Michael disse, ela pode ter um outro evento que vai ter asma. Mas hoje, depois que eu passei pelo processo, que o profissional me mostrou o caminho, eu decidi que eu não vou ter mais. Eu não vou mais ter gatilhos para me adoecer. E isso passa também do processo de autoconhecimento. Por isso que talvez, às vezes, até as pessoas confundam tudo isso. Porque a hipnose é um autoconhecimento. Você vai se conhecer, você vai acessar inicialmente com um terapeuta, um hipnoterapeuta, e depois você vai fazendo esses exercícios com algumas, claro, com a técnica profissional que eles entendem, e eles vão mostrando para você como você entrar nesse estado de auto-hipnose e, por exemplo, não ter uma fobia ou ficar mais tranquilo para passar aquilo, né, até chegar talvez o momento do dia da sua sessão, mas é um mundo que está sendo desbravado, e isso é diário, né? Eu tenho uma pergunta que a gente até falou na abertura do programa e também na volta do break, sobre o tabagismo. Tem muita gente que quer parar de fumar e é difícil, já tentou, e o chiclete, e o adesivo, e etc e tal. A pessoa sabe que aquilo faz mal. E, por exemplo, a Isis, ela tinha asma, ela buscava ajuda, tomando medicamento, enfim, indo para o hospital, etc e tal, mas ela procurava uma ajuda. O tabagista, é difícil para ele procurar uma ajuda porque ele, no fundo, tem aquela coisa de que é o vício e etc e tal, né? Como trabalhar isso? Tem alguma forma diferente de um caso para o outro? Por exemplo, uma asma, a pessoa quer realmente se curar. O tabagista, às vezes, ele quer, mas não quer, né? Como fazer isso, Michael? Né? Como que isso se dá e esse sucesso acontece? Então, na questão do tabagismo ou de vícios específicos, esse ponto que você falou é importante, porque é diferente de outros problemas como asma, que a pessoa está sofrendo com aquilo e ela não quer mais aquilo. Só que agora um fumante, ele tem o que a gente chama de ganhos secundários, ele fuma porque para ele está tudo bem, e ele quer parar de fumar porque a esposa ou o marido pediu para parar. Então, no fundo, não é ele que está querendo. E a gente parte do princípio, se a pessoa não está 100% comprometida, não está 100% disposta e realmente querendo, a gente nem faz o processo, por exemplo, porque não funciona. A gente já fez vários programas aqui, às vezes a pessoa sabe que faz mal. Só que assim, hoje não está fazendo, né? Quando fizer, talvez, né, a pessoa acorde, mas hoje não está fazendo. Então ela continua ali, às vezes não é por outra pessoa. Ela sabe que aquilo está fazendo mal para ela, mas hoje não está fazendo. Então, no momento que ela percebe, não, eu não quero mais fumar, eu sei que faz mal, não precisa já estar se sentindo mal, mas se ela decidir realmente parar de fumar, aí assim é possível fazer o processo, funciona. E acontece da mesma forma, a gente vai descobrir exatamente o gatilho que disparou esse vício no cigarro. E geralmente, a gente nunca pode generalizar, né, mas tem muitos casos de cigarro, vício de cigarro, que a gente atende, que está ligado muito à aceitação social. Porque é muito comum as pessoas começarem a fumar ali na época da adolescência, quando está mudando ali de escola, indo para o ensino médio, para o colegial, e a gente se sente muito inseguro, e as pessoas mais seguras ao ver daquela criança, daquele adolescente, era aquele grupinho ali que
fumava, que era descolado, que era os caras legais da escola. E aí, quando ele se aproxima daquele grupinho e pega um cigarro, ele se sente protegido, sente parte de um meio. Então, a mente entende, opa, então o cigarro está fazendo eu sentir seguro. Então, toda vez que eu me sentir desafiado, sentir com medo, é só pegar o cigarro que eu vou saber que eu faço parte desse grupo. Então, assim, a mente está usando o cigarro como uma desculpa para ele se sentir seguro. Só que, obviamente, para a mente consciente, isso não faz sentido. Então, a pessoa coloca a culpa, a mente consciente coloca a culpa em outra coisa. Ah, eu fumo porque me desestressa, eu fumo porque eu relaxo. Mas isso não faz sentido porque o cigarro é cheio de substâncias estimulantes, então não teria por que uma pessoa relaxar quando ela fuma. Mas a mente subconsciente que simplesmente quer proteger aquele adolescente ali que se sente seguro, ela faz aquela pessoa relaxar, se sentir em segurança e se sentir bem quando pega o cigarro. Então, o vício não tem é muito mais em relação à questão emocional do que a questão química mesmo. Isso que é interessante. Por isso que também é possível, muitas vezes, em uma sessão, depois que se descobre isso, se a pessoa quer, ela realmente eliminar o vício de cigarro. A gente vai se hipnotizando ou sendo hipnotizados ao longo da vida, desde a infância? Sim, quando a gente começa a aprender isso, a gente percebe que tudo é uma hipnose, né? Que a nossa vida é resultado do que foi programado na nossa mente. A gente, para conversar aqui, a gente está usando só 5% da nossa mente, que é para saber se eu estou, para entender a sua pergunta, para eu falar, para pensar, para saber se faz sentido, isso é só 5%. Mas por trás, a nossa mente está controlando a nossa respiração, nosso batimento cardíaco, a nossa temperatura, sistema imunológico, tudo. Isso tudo é muito, muito claro, porque isso tudo já vem de fábrica. Mas tem outras coisas que a mente controla e que as pessoas esquecem, que são os nossos hábitos, as coisas que a gente faz sem pensar. E as nossas emoções, as nossas programações, por exemplo. Por isso que algumas pessoas gostam de se exercitar e sentem bem fazendo isso e outras não. Por quê? Por que umas pessoas têm hábitos saudáveis e outras não? Então, desde a infância, o que os nossos pais nos falam, o que os professores nos falam, o que a gente vê no dia a dia, através da mídia, através dos amigos, isso vai colocando uma programação, uma realidade na nossa mente, que quando a gente cresce, a gente tem a tendência de repetir esses padrões, os padrões dos nossos pais, os padrões da nossa sociedade, e a gente vai crescendo limitado em relação àquele padrão que foi colocado na nossa mente. E então, na vida, a gente é hipnotizado para ter os resultados, ter a vida que a gente tem hoje. E isso é reversível? É reversível desde que a pessoa entenda como isso funciona, entenda que que cada um de nós não somos o que a nossa mente diz o que nós somos. Então, quando a gente entra na nossa mente e descobre de onde vem essas programações, a gente fica livre para mudar o nosso destino, mudar o rumo da nossa vida. Como que vocês veem assim, a hipnose sendo usada por esses, trabalhada, né, por esses grandes hospitais, enfim, para tratamentos tão complexos? É uma evolução, né? Cresceu nos últimos tempos? Como é que a gente pode ler isso aí? Olha, realmente tem crescido, tem cada vez mais médicos, mais pessoas da área da saúde buscando esses tipos de tratamento, só que ainda assim está muito limitado em relação ao potencial que isso pode ter. Por exemplo, é possível fazer partos naturais sem dor através da hipnose. É possível fazer, inclusive, a própria cesárea, a mulher recuperar muito mais rápido. A gente tem casos de mães que fizeram cesárea e no próprio dia já estavam com uma recuperação muito melhor do que outras mulheres com parto natural. Isso ajuda o bebê recém-nascido, isso ajuda na saúde de forma geral, em doenças crônicas, aumentar o sistema imunológico. Então, na área da saúde, o potencial é incrível, só que a gente entende que é ao longo do tempo, né? Aos poucos que as pessoas vão aceitando, porque como a gente mesmo estava falando, tem muitos mitos envolvidos em relação à palavra hipnose, né? Mas teve um aumento só nos últimos 5 meses para enxaqueca e outras coisas em torno de 12%, né? Então é um caminho aí que está se desenhando, né? Queria até que você trouxesse um pouquinho da história, mas assim, na história as pessoas que faziam a hipnose, elas já foram consideradas loucas, né? Enfim, né? Não tem disso, Michael? E hoje é um método, uma técnica aí que está sendo usada, inclusive, ao contrário disso, né? Para trazer mais saúde para as pessoas. Mental. É isso mesmo, né? Exatamente isso. E a hipnose, como você falou da história, ela já é usada desde
de quando o ser humano é humano, né? A gente tem relatos desde do Antigo Egito, quando provavelmente já usavam hipnose, quando usavam os chamados templos do sono, onde colocavam pessoas em transe ali por 1, 2 dias e esperava que elas saíssem recuperadas. Então já era algumas formas desses processos, usando a mente dessas pessoas para produzir essa autocura. Então isso foi desenvolvendo e ela parece que ficou um pouco perdida ali na Idade Média por conta da época dos bruxos, dos feiticeiros, que as pessoas eram consideradas loucas, eram consideradas bruxaria. E só recentemente, nos últimos basicamente 100 anos, que realmente teve um estudo em cima disso, um estudo mais científico e o negócio começou a evoluir. Hoje, de fato, a gente tem um processo, uma metodologia, que inclusive a forma que a gente faz é uma metodologia com uma certificação ISO 9001, que mostra que é um processo 100% replicável, ou seja, algo científico, não é mais um achismo, não é mais uma tentativa. Então é realmente um negócio real e com muitas pesquisas em cima, pesquisa científica, que aos poucos está ganhando cada vez mais popularidade, principalmente dentro da área da saúde, o que é ótimo para todo mundo, né? Com certeza. A Andréia trouxe um pouquinho do que ela proporciona para os pacientes, que ela conversa, que ela fala. Tem diversas técnicas, por exemplo, a que eu uso para trazer essa hipnoterapia para os meus pacientes no momento da cirurgia é conversar. Outra pessoa usa outra coisa. Existem técnicas diferentes? Sim, existem muitas técnicas para casos diferentes, só que, em geral, como a Andréia falou, é sempre usando a linguagem, usando as instruções. Aí o que vai mudar a forma de instrução, o tipo de instrução que a gente dá para cada paciente, dependendo do resultado que a gente busca do paciente. Então, uma técnica específica para trabalhar com a dor, uma técnica para gerar uma anestesia, uma técnica para buscar a causa, um gatilho emocional para uma asma, por exemplo, uma técnica só para buscar uma alta performance para usar em atletas, para melhorar a performance de empresários, por exemplo. Então, são técnicas diferentes para diferentes fins, só que sempre usando a linguagem ali, a conversa. E tem que estar num ambiente escuro, fechar os olhos? Quais são, o que de repente facilita para esse paciente realmente absorver isso tudo que está sendo passado, né? Assim, melhorar essa absorção. Tem que estar num ambiente escuro, fechar os olhos, tem alguma massagem, algum movimento, enfim. Então, como é um processo muito simples, nada disso, sim, de fato, é realmente necessário. Só que, obviamente, a gente busca, até para o paciente se sentir mais confortável e segurança, um ambiente ali com uma luz indireta, só para ele ficar mais confortável. Aí, de fato, ele fecha os olhos para diminuir as percepções visuais, o estímulo visual e conseguir relaxar mais, se concentrar mais. Só que quanto mais silencioso, obviamente, melhor para ele conseguir se concentrar mais. Só que isso é só para ajudar, mas nada disso é fundamental para que, de fato, a hipnose aconteça. Sim, porque a gente chama até de casos que a gente sabe no esporte que ele citou, o próprio boxe, eles entram hipnotizados. Eles têm um treinamento mental ali e é totalmente em vigília, é totalmente com o olho aberto, com a luz assim. Eles têm que entrar pilhados, eles têm que entrar de uma forma para a luta. Então ali é um processo hipnótico. Né? Recentemente aconteceu um negócio super chato na minha família. Então meu tem pai... hipnose para relaxar e a hipnose para ter o efeito contrário, dependendo do objetivo que se tem. Exato, por isso que você perguntou das técnicas, então assim, depende para quê, né? No caso da hipnoterapia Omni, a gente tem um conteúdo terapêutico, né? A gente quer ter um processo ali de ganho para alguma situação que a gente quer um resultado, né? Que nem ela foi procurar especificamente por causa da asma. Os meus pacientes é relaxamento a maioria das vezes, é trauma relacionado a uma situação passada, né? Mas é aquilo, para quê? Para quê, né? A mente é muito poderosa e ela pode acontecer em qualquer momento. Você ia citar um caso? Eu ia citar um caso do meu pai, que assim, eu considero, né, até não dividi isso com o Michael antes, mas enfim, para mim aquilo foi uma situação de hipnose. Ele teve uma ligação de provavelmente presídio, aquela situação que a gente sabe que acontece no Brasil, e ele chegou a dormir fora de casa, totalmente hipnotizado pela pessoa do outro lado da linha. Por quê? Porque ele teve um impacto emocional muito forte a hora que colocaram uma mulher do outro lado chorando, né? A gente sabe aí nos noticiários no Brasil, e aí ele se remeteu a mim, que eu tinha saído exatamente da casa dele em meia hora antes, e aí pronto. Daquele momento, ele ficou hipnotizado quase 12 horas.
Aquilo foi um processo Ele de foi pra hipnose. rua te procurar, é isso? Sim, não, ele foi seguindo instruções, porque aí a orientação, né, que nem a sugestão que o outro lado da linha dava era: leve seu celular, leve o carregador. E aí ele fez isso, levou o celular, levou o carregador. Quando ele descia o elevador, ele tomava uma bronca lá embaixo. Por que demorou para atender? Porque ele ficava o tempo todo com o celular, com medo que estava acontecendo alguma coisa comigo. E foi um processo bem longo, bem traumático. Isso é uma situação de hipnose, Michael, porque isso, infelizmente, se tornou prática no Brasil, né? E eles acabam pegando as pessoas mais suscetíveis, que são as pessoas mais idosos, velhas, né? Que desconfiam menos ali e tal. Caem mais fácil. Enfim. Meu pai, outra coisa, desculpa interromper, meu pai foi militar, né? E a gente sabe que os militares têm mais facilidade de atender a comandos, porque eles sempre tiveram comandos. E meu pai caiu rapidamente. Foi bem... Isso é uma situação, Michael? Sim, isso, como a Andrea falou, ele estava hipnotizado no momento, né? E eu hipnotizado por pessoas que provavelmente nem sabem o que é hipnose, mas fazem dessa forma, porque colocou uma emoção muito forte, como quem controla nossas emoções é o que a gente chama de mente subconsciente. No momento que entra emoção, a nossa parte consciente, racional, ela se desliga e a gente passa a estar num estado de hipnose. Como o exemplo que eu dei no início, quando a gente está vendo um filme, é o estado de hipnose, só que nesse caso, ele imaginando que é a filha dele, a emoção foi muito mais forte. Então, se a emoção está forte, está ali, ele está aberto a seguir todas as sugestões daquela pessoa, porque ele quer seguir aquelas sugestões, porque ele acredita que se seguir as sugestões, a filha dele vai estar em segurança. Só que aí, nesse momento, ele perde a noção do tempo, ele não sente dor, não sente nada, simplesmente está seguindo as instruções, porque a mente produz aquele estado de hipnose nele. E isso colocou a vida dele em risco, né? Total. E aí, no caso, depois, a gente fez, quando ele voltou, que eu consegui uma ligação, porque nisso foi à noite, no dia seguinte eu consegui varar uma ligação, ligando constantemente para o celular dele e consegui entrar numa ligação que entrou antes da deles, porque eles tinham liberado ele para tomar banho e a minha ligação entrou e meu pai veio correndo atender, porque ele chegou a dormir fora, ele chegou a dormir num hotel. E aí eu atendi, ele me atendeu e eu falei: pai, eu estou bem, porque eu já sabia todo o processo, né? Eu tinha sido orientada por um vizinho que é policial. Ele falou: fica calma, seu pai não está acontecendo nada, seu pai nem está com eles. Aí eu acreditei naquilo, porque eles estão acostumados, e fiz isso, fiquei tentando ligar, consegui falar, ele aí meio que saiu um pouco do processo, mas um pouco, porque até que meu cunhado não chegou lá, ele viu meu cunhado, ele olhava para os lados, ele ainda estava num processo de medo, né? E aí, depois desse processo emocional, a gente, né, resolveu tudo, ele ficou bem. A gente levou ele num processo de hipnoterapia para tirar o trauma. Porque aí isso fica gravado. Porque aí isso ficou gravado, Isso. entendeu? Aí eu tive que levar ele num outro terapeuta, né, que não eu, para que ele pudesse ali ressignificar aquele momento e falar: olha, isso foi um total engano, o senhor sabe, tal. E aí melhorou e, graças a Deus, ele não tem sequelas. Porque imagina um trauma desse, o que poderia causar? E se não tivesse levado a um terapeuta, aí por conta disso, o subconsciente, querendo protegê-lo, podia desenvolver uma síndrome do pânico, por exemplo, com medo de sair de casa, ou uma fobia social, com medo de falar com outras pessoas, porque a mente pensando: se eu encontrar com os sequestradores, se eu encontrar com aquelas pessoas, vou atender mais telefone, sempre sentir mal por conta daquilo. Por isso que a atitude que ela fez para remediar o problema, ela foi lá e mandou ele para um hipnoterapeuta para resolver de uma vez. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, todo o conteúdo que vocês trouxeram aqui pra gente. Obrigada, Michael. Obrigada, Isis, que está trabalhando outras coisas também, né, Sim, Isis? Continua, sempre. né? É contínuo, é diário. Quer descobrir outros gatilhos aí, né? Sim. Obrigada, viu, Andréia? Obrigada pelo conteúdo. Obrigada. O programa Em Discussão de hoje termina aqui. Você pode rever esse conteúdo no canal da TV Alesp e no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Vale a pena.